A gente vai agora com uma entrevista importante sobre um tema muito discutido essa semana aqui em Brasília. O deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, vai ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do projeto de lei que prevê a anistia dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. A gente vai conversar com ele agora. Tudo bem, deputado? Me ouve? Olá, Tainá, ouço muito bem, um prazer estar falando aqui com vocês, uma boa tarde, que Deus possa abençoar cada um de vocês e a nossa entrevista. Deputado, vamos começar então falando desse projeto que já é conhecido por boa parte da população. Já discutimos esse projeto aqui no Bastidores CNN antes, mas que agora vai ganhar um destino, né? O senhor vai preparar um parecer sobre o assunto. Eu queria saber primeiro o que o senhor pensa sobre anistiar essas pessoas que estiveram nessas manifestações que acabaram na depredação de prédios públicos aqui em Brasília no 8 de janeiro. Olha, Tainá, eu acho que, não quero ser aqui efusivo, mas claro que o que eu penso vai nortear o nosso relatório, mas o que eu penso não pode ser a única linha do nosso relatório. Meu entender, o que eu venho debatendo há muito tempo, seja com o presidente da Casa, Arthur Lira, seja com o meu líder, Elmar, seja com a presidente da CCJ, Carol de Toni, é que esse deve ser um relatório construído, com base no diálogo, com base no entendimento, com base no que é possível ser aprovado. Eu acho que essa situação do dia 8 causa, em grande parte da população brasileira, um sentimento de injustiça, um sentimento de que o remédio possa ter sido maior do que o necessário. E eu acho que esse sentimento, esse tensionamento que a gente vê no país, eu acho que isso merece ser cuidado e merece ter a oportunidade de ser distensionado. Eu acho que é essa a nossa função. Eu acho que muito menos vale o que eu penso do que o que é possível ser construído dentro da oposição, dentro dos partidos de centro, dentro dos partidos de esquerda, dentro das instituições. Nós sabemos da importância de ter o diálogo também com as instituições, seja com o Ministério da Justiça, seja com o Poder Judiciário do nosso país. Então, o que nós queremos para esse relatório é que nós tenhamos um relatório possível e que cause efeitos práticos, que nós possamos resolver, que nós possamos dar uma solução para a questão dos presos do dia 8 de janeiro. Relator, eu gostaria que o senhor explicasse, então, qual poderia ser essa solução. Seria dar anistia para pessoas que depredaram patrimônio público ou é um questionamento da pena que o Supremo Tribunal Federal concedeu a algumas dessas pessoas? Porque elas cometeram crime. A partir do momento que elas destruíram patrimônio público, elas têm de ser punidas. Senão o parlamento brasileiro está dando mau exemplo para a sociedade brasileira. O que o senhor está defendendo desse diálogo é, eventualmente, tentar mudar a pena dessas pessoas, é isso? Olha, muito boa pergunta. E eu respondo dizendo, tudo aquilo que nós avançarmos nesse momento ou direcionarmos nesse momento soará precipitado. Eu quero fazer um caminho inverso de muitos relatórios que acontecem na casa. Geralmente, na casa, a gente vê que vem um relatório pronto e aí esse relatório é buscado convencer as bases, convencer as lideranças, convencer os partidos daquele direcionamento. O nosso entendimento, junto com o líder Elmar Nascimento, junto com a presidente Caroline de Toni, é que a gente possa fazer um relatório que primeiro seja discutido, construído, seja com os parlamentares da casa, seja com os advogados e familiares das vítimas, sejam com o Senado Federal, as instituições, que nós tenhamos primeiro esse diálogo. Tudo aquilo que nós formos adiantar agora soará precipitado. Existem inúmeras possibilidades de nós abordarmos esse relatório. Existem inúmeros questionamentos, questão da individualização das penas, a questão do que realmente foi feito, de qual tipo penal nós devemos incluir. Tudo isso soará precipitado nesse momento. O que nós iremos buscar até a entrega do nosso relatório, que eu desejo fazer até o começo do mês de julho, para que seja votado antes do recesso, vai ser baseado no que nós entendermos que podemos construir de pontos em comum. O nosso relatório vai buscar pontos em convergência. Claro que consenso, numa casa plural e polarizada como é o parlamento brasileiro, é praticamente impossível, mas que nós possamos encontrar pontos de convergência, pontos do que é possível que possa prosperar. Eu venho dizendo e volto a dizer, o meu interesse não é criar uma peça ficcional, não é criar uma peça decorativa, não é
criar uma peça agressiva que vai me render muitos likes e seguidores em redes sociais e que tenha efeitos inócuos. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que a gente tenha uma solução para uma situação que tensiona o nosso país e que, se eu puder, junto com os meus colegas e meus pares, ser uma peça para distensionar ou ajudar a distensionar nosso país, esse é o nosso interesse. Eu estou entendendo, deputado, que o senhor pretende ouvir, né, os seus colegas, algumas instituições, já vi o senhor mencionando também que pretende procurar o Supremo Tribunal Federal, mas o senhor vai levar alguma proposta, algum entendimento de antemão quando for conversar com esses representantes? E mais uma pergunta, o senhor vai procurar alguém do governo? O senhor citou alguns partidos de esquerda que eventualmente podem ser procurados, é isso? Para esse diálogo, o governo também entra no pensamento, né, da elaboração desse seu parecer? Olha, não só irei procurar, como já estamos procurando diálogo com parlamentares e partidos de todo o espectro político do nosso país. Peço aqui as escusas por manter esses nomes em reserva, mas desde o momento que fomos designados relator, estamos já iniciando essas tratativas. E o nosso interesse é justamente esse, não é levar uma proposta, se entender, olha, você que é um partido de esquerda, existe alguma possibilidade de entendimento para que a gente tenha algum tipo de anistia para aquelas pessoas? Você que é, né, do Ministério da Justiça, existe alguma possibilidade de entendimento para que a gente distensione essa situação em nosso país? Esse vai ser o nosso norte. Claro que o nosso tempo é muito curto, é um tempo exíguo, né, até o início do mês de julho, mas que a gente vai buscar através, né, dos nossos pares, através das lideranças dos partidos na casa, através das nossas relações que temos com as instituições, buscar esse entendimento. Eu acho que eu venho dizendo, isso é público e notório, falei em audiências públicas com familiares das vítimas, das pessoas que estão presas, disse, olha, se o que se busca é uma solução para esses casos, o que deve ser feito é algo totalmente diferente do que se vem fazendo. A beligerância, o ataque, o atrito, o conflito não vem criando resultados práticos. Então, se a gente puder ter uma nova abordagem que cause resultados práticos, essa é a nossa intenção. Gostaria de entender o caráter técnico. Claro, o senhor é relator, está saindo pela tangente, mas eu entendo, o senhor ainda tem que ter um diálogo e chegar a um consenso com as partes. Não pode dar muitos detalhes. Mas o senhor não quer uma anistia para todo mundo, não é essa a ideia. É tentar negociar uma anistia para os casos de menor periculosidade. O que eu fico em dúvida é se um projeto de lei pode anular uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, não. As penas que já foram colocadas, fica muito difícil tentar diminuí-las. Parênteses. Isso quem colocou foi o senhor. Estou colocando agora. Isso, eu não tenho direcionamento em anistiar casos menores, em dar um relatório para anistiar casos menores ou casos maiores. Isso está iniciando-se uma construção. A nossa intenção, volto a dizer isso aí, eu digo de maneira clara, é dar uma solução para todos os casos e não absolver alguns casos e outros não. Volto a dizer isso de maneira muito clara e sem fugir pela tangente. Então, a nossa solução é tentar uma solução global. Porém, tudo aquilo que nós adiantarmos será precipitado. E volto a dizer, a nossa relatoria é de uma comissão temática, é de uma comissão que não é de mérito, é de uma comissão técnica. Nós não iremos analisar o mérito, nós iremos analisar a constitucionalidade, a juridicidade e a boa técnica legislativa daquele PL e dos apensados. O PL principal é do Major Vitor Hugo e tem cerca de 6 ou 7 projetos apensados, inclusive PEC também tem junto, e que a gente possa dar um norteamento de constitucionalidade para aqueles projetos que a gente busca uma solução. Então, assim, não existe nenhum tipo de direcionamento em anistiar casos menores, anistiar casos maiores, não é essa a intenção. Em relação à anistia, no Brasil é possível anistia? Volto a dizer, sim. A própria esquerda já foi beneficiada pela anistia ampla, geral e restrita na redemocratização. Isso não é inovação legislativa. E a direita também. E a direita também, que não foram condenados nem julgados. A todos. Volto a dizer, nós não iremos trabalhar nenhuma inovação legislativa. E tudo aquilo que nós iremos discutir, dialogar, já existe precedente jurídico para isso. E essa é a nossa área técnica, é isso que nós iremos
tentar trabalhar para dar uma solução, volto a dizer, ampla e global para a questão do dia 8 de janeiro. Como é que fica a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor já conversou com ele sobre isso? Porque o projeto, quando começou a ser discutido, muito se falava da possibilidade de alcançá-lo também. Olha, excelente pergunta. Nós conversamos com o presidente, eu acho que lá atrás, cerca de 3, 4 meses atrás, e um dos pedidos do presidente Bolsonaro foi muito expresso em ele não estar englobado dentro dessa análise da anistia. Ou seja, essa análise é para as pessoas envolvidas nos atos anteriores do dia 8 e subsequentes. O dia 8 é o ponto de convergência. Existirão atos anteriores, existirão atos posteriores. O dia 8 é o ato simbólico, é o dia simbólico, é o símbolo. E o presidente Bolsonaro pediu, né, tanto para mim quanto para a presidente Carol Dittoni, que ele não estivesse englobado dentro dessa análise de anistia. Então, é muito importante, eu agradeço a oportunidade para a gente explicar isso, que a gente sabe que já estão vindo alguns ataques de segmentos lá do parlamento dizendo que é um projeto para anistiar o presidente Bolsonaro, e não é isso que vai ser analisado. O que vai ser analisado são as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com os atos do dia 8 de janeiro. Relator, eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista. Só uma pergunta, rapidamente, antes do Pedro fazer. Ficaria focado o relatório da anistia naqueles que participaram dos atos de vandalismo e não incluiria os financiadores, ou poderia incluir os financiadores também? Ou isso não está definido? Volto a dizer, eu peço desculpas, isso também não está definido, porque dentro dos apensados existe também essa possibilidade. Pra você ter ideia, existe um apensado que ele engloba desde setembro de 2022. Ou seja, existem dentro do projeto principal do Major Vitor Hugo e dos projetos apensados um leque muito grande. E o que nós traremos nesse relatório será a junção disso, será o que nós conseguimos fazer de maneira concisa para que a gente dê uma solução levando em consideração os PLs e a PEC que está junto ao PL principal. Pedro Venceslau. Deputado, enquanto a gente estava fazendo a entrevista, nós fomos assistindo algumas imagens daquele dia 8 de janeiro, imagens que chocaram o Brasil nesse evento que pode ser considerado um divisor de águas na democracia brasileira. Esse projeto, de certa forma, não passa uma mensagem de impunidade ou relativiza a gravidade do que aconteceu naquele momento, as pessoas destruindo os três poderes aqui lá em Brasília e toda essa movimentação que aconteceu, desde a organização com os financiadores até esses vândalos que estão promovendo cenas como essas que a gente está assistindo aí? Olha, perfeito. Eu acho que alguns questionamentos nós temos que fazer sim, né? Qual imagem nós queremos dar para o Brasil e para o mundo a partir desse relatório? E eu também faço alguns questionamentos. Foi a primeira vez que isso aconteceu, foi a primeira vez que nós tivemos instituições em nosso país que foram depredadas. Nessas oportunidades, as penas foram as mesmas que estão sendo aplicadas. Essas questões, esses questionamentos estão no coletivo brasileiro, estão no coletivo de parte da população brasileira e merecem ser respondidos. O que nós temos que entender é se o remédio escolhido à época foi adequado ao mal que foi causado, ou se o remédio foi muito maior, capaz de causar mais males à nossa sociedade. Eu acho que esse questionamento nós temos que ser feito. Eu tenho um pensamento pessoal e individual, que não é um pensamento único do deputado Rodrigo Valadares, é um pensamento de diversas pessoas, inclusive pessoas do governo, como o ministro de Defesa, é que na minha concepção, como jurista, como advogado, não houve tentativa de golpe de Estado. Essa é uma convicção pessoal. Por que eu lhe digo isso? Estamos dentro do que nós tratamos no meio jurídico de crime impossível. É um crime que, por si só, pelos meios empregados, existia a impossibilidade de alcançar o resultado que está tipificado em nosso Código Penal. É a mesma coisa, eu gosto de fazer essa analogia de eu querer cometer um homicídio contra uma pessoa e eu eleger como arma para esse homicídio uma pena de galinha. Por si só, aquela pena de galinha é impossível de ocasionar o resultado morte que eu desejo. Então, eu não responderei por tentativa de homicídio, muito menos por homicídio, pois não ocorrerá, porque trata-se de um crime impossível. Essa é uma convicção pessoal. E agora eu volto para o começo da entrevista. O relatório não se trata de minhas convicções pessoais, e sim do que é possível para nós trazermos para o nosso país, para que a gente dê uma resposta ao tensionamento, ao sentimento de injustiça que existe em parte da população brasileira e que a gente consiga virar essa página e avançar com as pautas importantes para o nosso país.
Deputado, não ficou muito claro, eu vou insistir um pouquinho, quando o senhor fala de uma penalização global, né, ou de se repensar a pena de forma ampla, quando se fala de anistia, leva-se em conta também, quando o senhor fala sobre isso, essas pessoas que estão nessas imagens depredando os prédios públicos aqui na Praça dos Três Poderes? Tainá, nós entramos dentro desse debate em uma questão muito delicada, que se trata da individualização das penas. A individualização das penas é algo que, inclusive, o próprio judiciário está tendo dificuldades para isso. Tanto é que grande parte das condenações foram condenações globais, se você existe algum tipo de envolvimento com aqueles atos. Até porque dentro de um comportamento de massa, dentro de um ato de massa, é muito complicado você fazer a individualização das penas. Então, dessa mesma maneira, nós tentaremos trabalhar dentro da anistia algo que a gente possa superar essa dificuldade. Porque existiram pessoas que foram presas no dia 8, existiram pessoas que foram presas dentro do local, né, da Praça dos Três Poderes, seja da Câmara, seja do STF, seja do Palácio. Existiram pessoas também que foram presas no dia subsequente, no dia 9, junto, né, aos acampamentos. Então, a questão da individualização das penas é algo que foi um problema na condenação e que é algo que nós temos que entender como é que a gente pode superar esse problema, para que a gente possa ter um relatório para esse projeto que possa dar uma resposta também a isso. Como é que a gente vai conseguir individualizar essas penas se na hora da condenação também foi muito difícil de individualizar? Então, o que nós buscaremos no diálogo da nossa relatoria é uma solução global. Porque quando o senhor fala em solução global, deputado, se me permite, só para a gente deixar um pouquinho mais claro, parece que o senhor vai levar em conta anistiar também essas pessoas que já estão identificadas, o que a gente está mostrando até agora. Isso está sendo pensado ou não? Volto a dizer, Tainá, do mesmo jeito que o nosso, né, colega falou, é uma conclusão sua. A nossa conclusão será após os diálogos que nós iremos tratar. Eu preciso entender o que é que o judiciário pensa em relação a isso. Eu preciso entender o que é que os partidos de esquerda pensam em relação a isso. O que é que então os partidos pode haver uma de diferenciação, né, deputado? Bom, o relatório vai começar a ser escrito, vai começar a ser formatado. Então, nós iremos analisar as diversas possibilidades para que a gente entregue um relatório honesto, correto, sóbrio, que dê uma solução para esse caso. Para encerrar nossa entrevista, Luísa Martins, nossa analista de judiciário. Deputado, boa tarde. O senhor se referiu durante a entrevista às pessoas que estão presas e que foram presas em decorrência do 8 de janeiro como vítimas. Eu queria entender por que o senhor as classifica dessa maneira. Olha, essa é uma classificação, Luísa, que a gente, em contato com advogados dessas pessoas que foram presas, advogados, associações, existem essa nomenclatura. Eu não estou inovando, né, nessa nomenclatura. E nós entendemos que existem pessoas lá, muitas pessoas lá que são vítimas disso que aconteceu. Esse episódio não se apaga, esse episódio é um episódio triste em nossa história, é um episódio que não se apaga, porém, o que quiseram fazer com esse episódio talvez seja superlativizar algo que aconteceu em uma menor proporção. Isso que também iremos analisar. Eu não conheço nenhuma das pessoas que estão presas, nunca tive contato com nenhuma dessas pessoas, nunca tive em nenhuma porta de quartel, nunca tive nenhum desse tipo de manifestação. Porém, temos contato com advogados, familiares e pessoas de associações junto a essas pessoas. Então, nós estamos entendendo essa dor, que é algo que a gente também não pode ignorar. Existem pessoas, senhoras de 60, 70 anos, que estão com 14, 15, 16 anos de condenação e a gente tem que entender. Foi razoável essa condenação? Podemos fazer algo para que a gente possa virar essa página do nosso país e esses questionamentos que a gente vai buscar responder com o nosso relatório. Nós conversamos com o deputado federal Rodrigo Valadares, que é o relator do PL da anistia. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Nós que agradecemos e sempre à disposição aqui. Claro que espero na próxima vez a gente poder já dar mais detalhes do direcionamento da nossa relatoria. Que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de vocês. É o que esperamos, mais detalhes. O senhor não vai fugir da reta na próxima vez. A gente vai cobrar do senhor um pouco mais detalhes.